Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre convenções, condicionamentos e confraternizações. Você já está nos seguindo nas redes sociais? TikTok, Instagram e Facebook. É só procurar neurociência.af. E se você quer ter acesso a outros materiais, trechos de aula, palestras e também ter informações sobre projetos que eu desenvolvo, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E para colaborar com esse podcast, para que ele esteja sempre ativo, sempre trazendo novas informações e para que o projeto continue, você pode ajudar. Basta compartilhar este canal e o episódio de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que garante a continuidade deste projeto. E se você quer colaborar com esse podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. E seguindo na série de episódios de fim de ano, onde eu trago diversas reflexões para que a gente possa pensar juntos, analisar e daí traçar nossas metas para o ano que se inicia, eu falo sobre convenções, condicionamentos e confraternizações, que na verdade tem tudo a ver. Talvez algumas pessoas não vejam relação entre esses três termos, mas eles estão presentes em nossa vida, principalmente nesta ocasião. Eu pensei em fazer a reflexão sobre esse tema a partir de um comercial de TV que eu assisti. É um comercial de uma empresa de telefonia, onde tem uma atriz falando que está todo mundo acostumando a ouvir áudios dos outros na velocidade dobrada, né, em 2 vezes ou 1,5 vezes, e estão desaprendendo, desacostumando a ouvir as pessoas, ouvir todo o conteúdo, ouvir com calma, analisar. E que ela também fala que as pessoas passam na timeline, né, historinhas, videozinhos curtos, passa com o dedo muito rápido e com isso vai criando um hábito de ser acelerado, de não prestar atenção em mais tempo, né? Então eu vi esse comercial e realmente analisei ali que ele tem tudo a ver com o que acontece com o ser humano. É uma realidade. Por isso a palavrinha condicionamento. Mais de uma vez eu já trouxe nesse podcast a informação de que o cérebro humano é altamente condicionável. Ele se condiciona muito fácil. Ele tem muita facilidade de se condicionar a fazer algo e tem dificuldade em descondicionar, em deixar de estar condicionado a algo. É sempre mais difícil do que adquirir esses hábitos. E o que ela fala nesse comercial procede. As pessoas estão ouvindo áudios em 2x, em 1,5x, né, uma velocidade meia ou 2 vezes a velocidade normal. Aí ouve aquilo aceleradinho, sai pulando o áudio, de repente, sem chegar no fim, já passou para o próximo. E isso também nas timelines de redes sociais, onde você vê vídeos muito curtos, de 1 minuto, 1,5 minutos, 2 minutos, e sai passando o dedinho, mesmo o vídeo sendo de 1 minuto, de 1,5 minutos, a pessoa não ouve até o fim, né? Então, a gente se condiciona de fato a ter esse tipo de comportamento no dia a dia. Então, por mais que você esteja vendo dancinhas numa rede social e passando uma depois de outra rapidinho, isso vai criando um hábito, um condicionamento de você não conseguir mais ver vídeos mais longos, mesmo que de assuntos pertinentes. E nisso a gente vai criando justamente uma sociedade superficial,
uma sociedade que só se informa se o conteúdo for pequenininho, só se informa se for algo que ela possa ver com determinada música. Então, eu fico refletindo, aonde isso vai nos levar? Você já parou para pensar que vários desses hábitos passam de forma assim que você não percebe aos poucos ir fazendo parte da sua vida? Pois é, eu já recebi conselhos através do podcast, de alguns vídeos que eu faço para a internet, e que eu recebi ali críticas de algumas pessoas teoricamente especialistas em redes sociais, dizendo, não, mas para viralizar, para ganhar seguidor, você tem que usar o áudio tal está em alta, a música tal está em alta. Você tem que fazer vídeos mais dinâmicos, com menos conteúdo, menos texto e mais coisas visuais. Bem, gente, eu até posso entender que uma boa parte das pessoas está nessa vibe de querer tudo rápido, querer tudo de imediato, querer aprender em 30 segundos, mas esse não é o meu objetivo, nunca foi e nem é o meu foco. Eu tenho a opinião de que, eu tenho uma informação a passar, um conteúdo a passar. Eu tenho que me preocupar em passar esse conteúdo de uma forma adequada, correta, entendível. Eu não tenho que me preocupar se eu estou usando uma música que está em alta, que não está em alta, de fazer uma dancinha, não tenho que me preocupar com isso. E quem não gostar é porque não precisa daquele conteúdo, não quer aquele conteúdo, não merece aquele conteúdo, não sei, né? Então, eu parto disso, sabe? A minha parte na comunicação é transmitir. Quem quiser que receba, que capte, que pense sobre o assunto. Agora, eu não posso obrigar ninguém a isso, mas eu também não posso me obrigar a fazer algo que não condiz com os meus objetivos no momento. Condicionamento e convenções. O que elas têm em comum? Elas têm em comum que nessa ocasião do Natal, esse podcast está indo ao ar às vésperas do Natal de 2023, e justamente nessa época ocorre uma das maiores convenções que eu conheço, que é justamente o Natal, os festejos de Natal. Quando eu falo em convenções, é porque a partir do momento que a gente vive em sociedade, é criado como que uma regra para determinadas coisas, é convencionado determinada coisa e as pessoas se esforçam em seguir essas convenções. Algumas convenções, elas são de fato fundamentais e necessárias quando se vive em sociedade. Eu não posso, por exemplo, ter a opinião de que roubar é correto, porque enquanto eu vivo em sociedade, eu roubar pode estar certo para mim, mas eu estou interferindo no dia a dia da outra pessoa, estou interferindo no espaço da outra pessoa. E na convivência em sociedade, as regras e as convenções que visam respeitar o espaço, respeitar a opinião, respeitar a expressão de cada um, devem ser seguidas por todos, independente da pessoa gostar ou não daquilo. A gente deve ter em mente que algumas convenções a gente não tem como fugir delas, não tem como escapar. Porém, outras convenções, e aí que eu começo a trazer as reflexões, a gente pode sim avaliar até que ponto elas são benéficas para nós. E nessa ocasião de Natal, como eu falei, uma das maiores convenções é justamente o Natal. Se tem que o Natal representa o nascimento, é uma data que representa o nascimento de Jesus, pessoas que são ligadas ao cristianismo
tem nessa data uma ocasião especial de comemoração e confraternização, mas isso não passa de uma convenção. Veja bem, eu não estou falando mal de nenhuma religião, não estou criticando nenhuma religião. Eu estou relatando um fato, né? É uma convenção, ponto. E por que eu falo que é uma convenção? Porque não existe nada em lugar nenhum que diga que essa data é o nascimento de Jesus. Absolutamente nada em lugar nenhum. E ao contrário disso, existem registros, sim, de festas pagãs, festas ao Deus Sol, ao solstício de verão, que eram festas pagãs e que ocorriam nessa data. E que a igreja provavelmente, né, num marketing, fez uso disso para tentar atrair pessoas que participavam desses festejos na ocasião. Bom, mas deixando os fatos históricos de lado e não querendo questionar a religião nem a fé de ninguém, mas voltando aos fatos, é uma convenção. Convencionou-se no cristianismo que essa data seria comemorativa do nascimento de Jesus, apesar de não ter registro disso. Ok, maravilha. Então as pessoas que acreditam e que têm fé e que são cristãs, elas convencionaram participar de eventos religiosos, convencionaram ser uma época onde todo mundo repensa suas relações, e aí entra a terceira palavrinha, se confraterniza com os demais, né? E que acaba sendo uma comemoração que extrapola a igreja. Ela começou enquanto uma comemoração, um festejo cristão, religioso. Porém, hoje, até quem não segue a religião cristã, também vai lá, monta sua árvore de Natal, compra seus presentes de Natal e se confraterniza. Ou seja, convencionou-se ser uma data especial no mundo inteiro. E é isso. Então, é muito além de uma questão religiosa, tornou-se algo integrante do dia a dia, convencionado que todos devem participar e todos devem fazer. Então, eu já falei do condicionamento, que é fácil, e das convenções. Então, as duas palavras se unem a partir do momento que a gente se condiciona a seguir essa convenção, tendo a opção de não seguir, tá? Então, mesmo que eu não seja cristão, mesmo que eu tenha outras crenças, mesmo que eu não me sinta muito à vontade nessa ocasião, ou não goste de ficar em público, em confraternizações, mas eu acabo sendo condicionado a participar desses eventos, das confraternizações no trabalho, nas confraternizações da família. Percebe onde as duas coisas se juntam? Então, você tem uma ocasião que, bem ou mal, querendo ou não, você é levado pela maré e pelas convenções, e por condicionamentos a participar. Só que aí a gente tem que entrar nessa terceira palavrinha, que é confraternizações. Se convencionou que nessa ocasião de Natal todos se confraternizam, há confraternizações na escola, na faculdade, no trabalho, na família, existem jantares, né, as ceias, existem almoços, churrasco, existe de um tudo nessa ocasião, visando justamente confraternizar. O que seria confraternizar? Seria você trocar vivências, trocar experiências, você estar ao lado das pessoas que você gosta e que gostam de você, né? Você está renovando aquele relacionamento, aquela amizade. E aí eu dou mais uma alfinetada, mais um questionamento. Até que ponto todas as confraternizações que você participa, você gostaria realmente de participar? Ou você participa por causa daquilo, bom, se eu não participar no meu trabalho,
vão ficar falando que eu sou antissocial, que eu sou isso, que eu sou aquilo, vão ficar me criticando. Se eu não participar na confraternização da minha família, vão falar isso, vão falar aquilo. Então, até que ponto você participa disso tudo e você acaba se condicionando a isso sem realmente querer, sem que aquilo te faça bem? Para muitas pessoas, acreditem, e não é a minoria, não. Para muitas pessoas, boa parte dessas confraternizações é algo proforme, é algo que ela vai por diplomacia, por uma questão de não ser taxado disso ou daquilo, não ser criticado. Mas aquelas pessoas que se divertem mesmo e se distraem, não veem um tempo passar, essas sim devem seguir. Agora, você acha produtivo, você acha bacana você se forçar a estar num meio que você não queria estar, no momento que você não queria estar, fazendo o que você não gostaria de fazer só por causa dos outros? Até que ponto seguir essas convenções faz bem para você? É possível ser feliz e estar em paz sozinho? Já falei que sim em outro episódio. Não há o menor problema. É possível e é tranquilo você passar o Natal assistindo um bom filme no streaming, comendo uma pipoca e sem ter nenhuma referência de Natal na sua casa? Perfeitamente possível. Só que o condicionamento imposto numa convivência em sociedade nos faz ter a sensação de que ficaremos angustiados, ficaremos tristes, ficaremos deprimidos se não formos às confraternizações, se não montarmos uma árvore de Natal, se não fizermos o que é uma convenção. Então, as reflexões que eu quero trazer nesta semana do Natal é justamente isso. Até que ponto vale a pena abrir mão do seu bem-estar, do que realmente você quer, em função de convenções e condicionamentos de uma sociedade, sendo que, neste caso de alguns condicionamentos, você pode ter a opção de não segui-los. Você que de repente está indo numa confraternização da empresa só para constar, só para não ficar mal com ninguém, já pensou em fazer um programa totalmente diferente, pegar aquilo que você sempre quis fazer e nunca fez e no mesmo dia ir lá e fazer? Será que você não vai se sentir muito mais satisfeito do que estando lá só para constar? Então, eu queria trazer essas reflexões neste pré-Natal, e provavelmente algumas pessoas vão ouvir esse episódio fora da ocasião de Natal, mas que sabem muito bem o que eu estou falando. Então, eu penso que vocês devem sempre balancear ou fazer uma análise do que realmente te fará bem, né? Você primeiro tem que saber identificar quais as convenções e condicionamentos que são fundamentais e necessários em sociedade, que você não tem como correr e não tem como fugir, ponto. Então esses são inegociáveis. Mas aqueles que você pode sim decidir fazer ou não, seguir ou não, esses você precisa analisar se realmente o seu bem-estar está nesses condicionamentos e convenções. E se não tiver, não ter medo, não ter preocupação. Muitas vezes a pessoa que foge a esses padrões, às vezes se descobre, sabe? Ela se sentia triste, se sentia apartada do grupo porque ela não se sentia à vontade nessas confraternizações, nesses eventos. E de repente ela se acha fazendo uma viagem sozinha,
se acha com uma convivência em família, mas não necessariamente com toda essa temática natalina, né? A pessoa tem que entender que mais importante do que uma convenção de sociedade ou de que fazer isso ou aquilo para agradar ou para não ficar mal, está ela se entender e ela se agradar, né? Isso é o mais importante. E aí cada um deve realmente pesar isso tudo e avaliar e agir de acordo. Obviamente que numa vida em família você não pode querer ser egoísta o tempo todo para só olhar para o seu lado, mas você também não pode se anular o tempo todo para só olhar ao lado dos outros. É uma balança e cada um tem que saber exatamente como pesar essa balança. Mas o meu objetivo nesse episódio foi justamente trazer essas reflexões para que cada um analise e entenda, será que realmente essas convenções estão me fazendo feliz ou não? Ou eu tenho que mudar? O que me faz feliz? O que me dá vontade realmente de fazer? E aí correr atrás e realmente tornar a sua vida mais agradável, tá? Existem muitas convenções, e aí eu estou falando aqui de Natal, mas aí existem aquelas convenções do comércio, né, que a gente conhece, que basicamente são para vender, para movimentar a economia, o comércio, e que será que vale a pena para você, né? E aí tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Você tem que avaliar o seguinte: será que está sendo agradável para você, de repente, ter uma guerra no trabalho o ano inteiro com determinadas pessoas, um arranca-rabo danado, e aí chega no Natal, vamos confraternizar, todo mundo cantando junto, todo mundo no karaokê, festinha, amigo oculto. Será que essa confraternização é verdadeira mesmo? Ou será que o ano vai se iniciar e as guerras no trabalho vão continuar? Então, a gente tem que avaliar até que ponto isso vale a pena, até que ponto a gente se mantém feliz nessas situações e convenções. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Quer participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, sugestões e elogios? Escreva para podcast@sustenta-vida.com ou WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E quer ajudar o projeto a se manter vivo e termos sempre novos episódios com conteúdos bacanas para você? Basta compartilhar o canal, indicar para seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. E nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Procure por neurociência.af. Te espero na próxima semana com mais um episódio. Até lá!